sobre vieses e oportunidades. E nada melhor do que trazer uma pessoa super especial e super bem recomendada, que é a Ângela, a professora doutora Ângela Donadio. Então, apresentando ela um pouco, e óbvio, né, Ângela, acho que você vai se apresentar também, não vou realmente ficar muito tempo te apresentando, até mesmo porque eu acho que está todo mundo interessado no que você vai comentar, tanto de ESG quanto ética, diversidade, né? A Ângela, ela é fundadora de uma grande consultoria e ela atua também como palestrante pessoal, principalmente voltado a ESG, ética, diversidade, desde 2004. É doutora pela USP e também é mestra pela FGV. Além disso, uma super curiosidade que estava no convite também, mas para mim foi muito bacana, ela é professora nos cursos para conselheiros de administração do IBGC e também da Fundação Dom Cabral. E o que é muito bacana, ela já foi autora de alguns livros, né? Governança Corporativa em Novo Mercado, coautora de alguns outros livros, por exemplo, Novas Fronteiras de Risco e Retorno, um guia prático de ESG e nos investimentos, diversidade e inclusão e suas dimensões. Então, para nós é um grande prazer receber a Ângela, né? A professora Ângela. E, Ângela, agora é com você. O que nós gostaríamos, né, que vocês nos ajudassem, quem está entrando agora no WebTalk, podem fazer as perguntas pelo chat, podem mandar pelo WhatsApp, e aí nós vamos interagindo com a Ângela para ficar realmente muito rico. O WebTalk ele é gravado, depois vai estar disponível para vocês nas redes sociais, mas o interessante é que a gente consiga fazer um bate-papo com a Ângela. Assim, eu estou super curiosa para saber o que ela vai trazer como vieses e oportunidades para a gente. Ângela, agora é com você. Muito obrigada, Irana, pela apresentação. Muito obrigada, Ana Maria, por abrir o evento, Maria Halak por apresentar aí o meu. Muito bom saber um pouquinho mais do Instituto. Quero me associar, depois vou falar com vocês, tá? A Maria Veloso, que está aqui escutando a gente. Muito obrigada também pelo convite. E boa noite a todas, né? E todos que estão aqui conosco. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E o que eu fui convocada aqui, né, pelas lideranças de peso do meu, que eu fiquei muito feliz em ver muitos nomes aí que eu admiro muito, então, e que já estão também elencadas aí para os próximos talks, né? Eu fui convocada aqui para falar desses temas que eu tenho muito, prezo muito, né? Que é liderança feminina, vieses e oportunidades. Mas nesse meio aí, a gente vai falar de um monte de coisa junto, tá? A gente vai falar, como a Irana já mencionou, a gente vai falar de cultura ética, a gente vai falar de segurança psicológica, a gente vai falar, né, dos desafios que principalmente nós, mulheres, né, sentimos. Mulheres brancas sentem menos do que mulheres negras, e que sentem menos do que pessoas com deficiência dentro das suas empresas. Enfim, cada um tem os seus níveis aí em relação aos seus marcadores sociais, né? Mas não dá para a gente começar a falar de liderança, de vieses, sem explicar um pouquinho as origens dessa questão dos vieses e das heurísticas, né? E onde se origina isso? A gente tem uma crença, e acho que muitas daqui podem ter feito engenharia, ou, né, não sei se alguma outra economia, né? E, em geral, tem uma visão mais, de certa forma, cartesiana, né? A nossa sociedade ocidental, foi, de certa forma, inundada com essa visão, com essa perspectiva, com essa mentalidade cartesiana, e com uma ideia de que nós somos seres racionais. Algumas vezes emocionais, mas, em geral, racionais, né? Em geral, também, fomos doutrinadas a entender que, desde lá de trás dos grandes filósofos, né, Aristóteles, Platão e Sócrates, de que existia um certo grupo de pessoas que detinham essa racionalidade e outro grupo, ou outros grupos, que não detinham, né? Então, quem detinha essa racionalidade? Homens brancos com propriedade, né? Que não eram os escravos,
de Atenas, das outras repúblicas, estados gregos e tal, todo o resto não era nem sujeito, né? Todo o resto era propriedade, todo o resto era resto. E estava muito mais associado a uma questão de não razão, mas de emoção. Então, por isso, de certa forma, foi atribuído às mulheres essa questão de, não, mulher é que é emocional, homem é racional, né? Ou quando, na época das colonizações, né, dos portugueses, espanhóis e outros países europeus que colonizaram outros locais, de se dizerem, bom, eu sou então o detentor dessa racionalidade e eu sou um homem branco, todos que são de outro jeito são diferentes, portanto, não são detidos de racionalidade, portanto, não são sujeitos, portanto, eu posso escravizar, né? Então, isso aconteceu com indígenas, isso aconteceu com negros, e isso aconteceu sistematicamente com mulheres, porque até pouco tempo atrás, até a revogação do Estatuto da Mulher Casada, nós não poderíamos, quando casássemos, éramos mortas civilmente, né? Não podíamos ter conta no banco, não podíamos viajar sozinhas, até atrás, tá, gente? Não tínhamos a tutela dos nossos filhos, nada disso. Tudo isso é muito, muito, muito recente, coisa de menos de 40 anos. E aí, quando a gente vê as pesquisas, eu gosto muito de mostrar um videozinho que mostra duas pessoas lendo o mesmo currículo, tá? Então, como se fosse Maria aqui lendo e o Marco, tá? Exatamente o mesmo currículo, falando exatamente as mesmas palavras, tintim por tintim. Como é que as pessoas, gestores de RH e qualquer outra pessoa, escuta a Maria e como é que qualquer outra pessoa escuta o Marco? Escutam diferente. Se nós fôssemos racionais, nós escutaríamos os dois e deveríamos avaliar os dois igualmente. Por quê? Porque é exatamente o mesmo currículo. O que as pesquisas mostram? A gente avalia o Marco melhor e a Maria pior. A gente diz que o Marco é assertivo, a gente diz que a Maria é arrogante. A gente diz que o Marco é um perfil de líder, a gente diz que a Maria é chata. A gente diz que a gente não quer ela como chefe. O que tem aí por trás disso, tá? São as heurísticas e os vieses, que mostram para a gente o que nós aprendemos apenas recentemente pelos achados científicos aí, muito do que foi feito pelo Daniel Kahneman, tá? Vocês devem ter lido o livro Fast and Slow, e diversos outros, tem agora um recente que é o Noise, tem muitas outras publicações, não apenas dele, mas de diversos outros cientistas comportamentais, que buscam analisar o quê? Que buscam analisar como nós nos comportamos na prática, no nosso dia a dia. Porque eu, Ângela, eu tenho certeza que eu não discrimino ninguém. Eu tenho certeza que eu trato todo mundo bem. Mas eu não trato. E essa é a prática. E com esses experimentos, a gente consegue ver que nós tratamos pessoas de forma diferente, conforme, por exemplo, os marcadores sociais delas. Então, eu escuto a Maria falar e eu escuto o Marco falar. E quando a Maria fala, se ela fala do mesmo jeito que o Marco, aquilo não me soa bem, de alguma forma. Por quê? Porque, de certa forma, para mim, ela está apresentando um estereótipo que, para mim, está associado ao estereótipo masculino e não ao feminino. E gera o que a gente chama de dissonância cognitiva. Porque se eu escuto alguém falando, eu sou muito bom nisso, naquilo, eu sou excelente em parará e nananana. Se for um homem falando isso, nossa, esse cara é muito bom, meu. Esse cara é excelente. Se eu escuto uma mulher falando assim, eu já vou julgá-la. Por quê? Porque a sociedade não espera que ela se comporte assim. Então, eu digo que ela é agressiva, eu digo que ela se acha, eu digo que ela... Enfim. Por que isso acontece? Porque, novamente, nós não somos racionais, nós somos
emocionais. 99% da nossa cognição está baseada num sistema que é o sistema 1, que é o sistema automático, intuitivo, que não gasta energia, e só 1% está no sistema 2, que é o racional, que está aqui na parte da frente da nossa cabeça, no córtex pré-frontal, que surgiu muito depois da evolução, né? Foi a última parte que surgiu no nosso processo evolutivo como espécie. O sistema 1, ao contrário, está lá dentro do cérebro, bem no meio, e ele é responsável pelo gut feeling, ele é responsável pelas nossas respostas imediatas. Ele é responsável para, putz, eu vejo ali o que me parece um leão, um animal peçonhento, alguma coisa, eu respondo imediatamente. É isso. Eu não preciso pensar, é instintivo. E os nossos vieses são decorrentes desse sistema 1, instintivo. Então, se a gente decide de forma imediata, sim, né? Você tem que tomar uma decisão. Eu falo, Maria, Karen, Irana, a decisão é para ontem, agora, agora, agora. Quem vai decidir? Vai ser o sistema 1 ou o sistema 2? Vai ser o 1, porque o 2 precisa de tempo para pensar. O sistema 2 precisa de energia para decidir. Ele precisa focar toda a atenção em uma coisa só. E a gente hoje está com excesso de tempo ou falta de tempo? A gente está com foco suficiente ou a gente está com milhares de coisas ao mesmo tempo, falando no celular, dirigindo, tomando uma decisão sobre uma operação, resolvendo um pepino, né? Então, a nossa configuração de processo cognitivo, ela está toda voltada para o sistema 1. E o nosso dia a dia ainda mais reverbera isso. Por quê? Porque nós somos inundadas com informações o tempo todo, certo? Quando a gente tem excesso de informação, a gente não consegue processar também. Nós estamos sempre apagando incêndio, é ou não é? Sempre correndo, 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 correndo. Então, a gente não tem esse tempo de reflexão, muitas vezes. Se a gente não tem esse tempo de reflexão, se a gente está com fome, se a gente está com pressa, se a gente está com sono, se a gente está cansado, a gente vai usar o sistema 1. Se a gente usa o sistema 1, a gente gera e toma decisões com base nos vieses. E o que são Ângela, vieses? Oi. uma pergunta. Não sei se Tá. você pode responder agora ou pode responder depois, mas Tá. veio aqui através do WhatsApp. Considerando essa questão tecnológica, onde tudo parece que o tempo, né? Nós viramos em algum momento refém do tempo. E hoje o que temos de mais precioso é o tempo também. Considerando o avanço da tecnologia também, você acha que essa tomada de decisão pelo sistema 1, sistema 2, pode influenciar cada vez mais se não tomarmos cuidado nesses vieses? O que você acha sobre isso? Com certeza, a gente está cada vez mais tomando decisões. Obrigada pela pergunta, Irana. E a quem fez. A gente está tomando cada vez mais decisões com base no sistema 1. Cada vez mais. Em vez de usar o sistema 2, que é o racional, que é o deliberativo, que é o consciente, que analisa prós e contras, que busca ter essa percepção de causa e efeito, a gente está só basicamente no sistema 1. E o que é o problema que eu ia falar agora? Qual que é o problema de estar no sistema 1? Em geral, não seria nenhum. Por quê? Porque foi ele que ajudou a gente a sobreviver até agora, né? Ele economiza energia e salva a gente de um animal. Pô, é a sobrevivência, beleza, já está garantido. Qual que é o grande problema? O sistema 1, ele gera heurísticas, padrões, ele é baseado em heurísticas, que são padrões, e esses padrões geram os vieses, que são erros recorrentes e sistemáticos. Então, por exemplo, eu ouvi a Maria e ouvi o Marco falando exatamente o mesmo currículo, falando exatamente as mesmas qualidades, e eu dizendo que eu gosto mais de um do que de outro, isso é um viés. Esse é um erro. É um erro de processamento do meu sistema. Eu não consegui identificar que os dois eram iguais, na verdade, né? E eu estou imbuída de quê? Das minhas crenças inconscientes que levam a erro.
Então, vieses são erros. Erros decorrentes de crenças inconscientes, na maioria das vezes, ok? E aí, de onde veio isso, né? De onde veio isso? Olha só, gente. A gente tem um histórico aí, eu não vou muito lá para trás, mas um histórico de dominação do feminino pelo masculino, né? Mas isso tem mais ou menos algumas datas de início, né? Então, até a Revolução Agrícola, mais ou menos 30 mil anos atrás, as organizações humanas, os grupamentos humanos, eram cada um muito individuais, cada um de um jeito diferente e tal. Com a Revolução Agrícola, que as pessoas começaram a se fixar na terra, começaram a dominar o trigo, entre outros grãos, passaram a não apenas dominar a terra, domesticar os animais, mas também querer dominar a mulher. E entender a mulher como propriedade, como vacas, galinhas, porcos, etc. Né? E aí, de certa forma, todo o nosso sistema de crenças tem um pouco de base nisso. Então, olha só, a gente tem estereótipos, e aí vamos já direto para estereótipos de gênero, tá? O que nós temos de estereótipos de gênero? Alguns. Vou citar 2 tipos. Estereótipos de gênero descritivos. E o que são eles? Eles dizem como homens e mulheres são. Então, o que a sociedade diz? A sociedade diz, por exemplo, que homens são bons em exatas e mulheres são boas em humanas. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta, certo? Então, esse é um estereótipo de gênero descritivo. O que homens e mulheres são? São, entre aspas, tá? É o que a sociedade diz. E também tem os estereótipos prescritivos. Como é que a Irana deve se comportar por ser mulher? Certo? Então, aí a gente tem, por exemplo, algumas frases, né? Em inglês tem women take care, men take charge. Mulheres cuidam, homens decidem. Se a Irana não cuidar, eu avalio ela negativamente. Porque ela está fugindo de um estereótipo prescritivo, que a sociedade diz o que ela tem que fazer, né? E a sociedade sempre diz o que a mulher tem que fazer, né? Se ela trabalha demais, ela está trabalhando demais e está deixando de cuidar da família. Se ela está cuidando da família, ela está deixando de trabalhar. Então, ela está sempre julgada, né? Sempre julgada. Se ela se cuida, ela é muito vaidosa. Se ela não se cuida, poxa, que horror, essa mulher não fez a unha, né? Então, ela está sempre julgada, nós somos sempre julgadas. Por quê? Porque qual que é a ideia que a sociedade coloca nas nossas mentes de forma inconsciente? Que nós temos que ser algumas coisas, tá? Dentre esses estereótipos aí, que nós temos que ser bonitas, temos que ser agradáveis, temos que ser sorridentes. Quantas aqui já não escutaram? Você devia sorrir mais, né? Que a gente tem que cuidar, né? Que a gente tem que... Enfim, diversas coisas. Mas, em geral, reunindo tudo isso, basicamente é dizer assim, você tem que ser perfeita. Você tem que ser perfeita. Perfeita fisicamente, ser perfeita como mãe, ser perfeita como profissional, né? E ainda dizer que tá tudo bem, tá tudo fácil. Né? Tá tudo muito bem. Então, eu faço isso com o pé nas costas. Então, o que a sociedade diz pra gente? Nós não podemos ser imperfeitas. Ângela, Oi, posso falar uma contribuição que eu achei muito bacana? Talvez você vá pode, falar isso lá na frente também. pode. Mas essa pessoa comentou o seguinte, né? Às vezes falamos desse ponto como se a sociedade, obviamente, exigisse da gente, e tem uma questão de autocrítica também envolvida, né? Mas o quanto também nós, enquanto mulheres, exigimos das demais, né? Então, assim, é um ponto muito importante. Eu achei fantástico esse comentário. Obrigada, Irana. Exatamente, porque a gente entra nesse conjunto de crenças que diz, olha, eu tenho que me cobrar ser perfeita, e como eu estou me cobrando ser perfeita, eu vou cobrar da Irana. Porque se ela não for, eu vou esculachar ela. Porque estão todos os dedos apontados para mim, para ela e para todas nós.
Então, o grande desafio é a gente tirar esses dedos que estão apontados para a gente, que nós mesmos apontamos, né? A gente está apontando. E as capas de revista fazem isso. Os photoshops fazem isso. As redes sociais estão exponencialmente fazendo isso. Não é à toa que cada vez mais meninas têm problemas de percepção corporal. Por quê? Porque elas estão com imagens que não existem. Nem as modelos são do jeito que a gente vê nas fotos, nem as modelos. Só que essas meninas não sabem, a gente sabe, porque a gente já viveu o físico antes do virtual, certo? As meninas adolescentes hoje não viveram isso. Então, elas não conseguem muito bem separar. Não conseguem nada separar. Não é à toa que a gente tem uma grande crise de depressão e de problemas de anorexia, dentre outras coisas relacionadas à percepção corporal. Agora, junto com esse estereótipo da mulher, eu não posso ser imperfeita, eu tenho que buscar a perfeição em tudo. E eu não posso deixar que a outra também seja imperfeita, porque eu vou lá e julgo. Porque se o filho dela está doente, é porque ela não fez alguma coisa, né? E aí a gente também se culpa, né? Nós somos também as primeiras a nos culpar. E os homens? Os homens estão livres dessa? Não. Os homens também têm estereótipos. Eles têm que ser fortes, eles têm que ser decididos, eles não podem titubear, eles não podem mostrar fraqueza, não podem mostrar vulnerabilidade, né? Não podem chorar. Olha só o que a gente ensina, tem ensinado para as nossas crianças, nossos filhos. Menino não chora. Qualquer ser vivo chora. Qualquer ser. Quanto mais mamífero, né? Como nós. Quer dizer, quando a emoção extrapola o corpo, a gente precisa... E o que acontece quando a gente não deixa isso aflorar, as emoções aflorarem? Eu falei para vocês que nós somos 99% emoção, né? Nosso processo cognitivo. Essa emoção fica lá, ó, fica lá dentro. E aí, como é que ela sai? Sai em agressividade, com a parceira, no ambiente de trabalho, com os amigos. Sai com desconexão emocional. Por quê? Porque as pessoas falam, não, meninos não têm conexões. Meninos... A gente ensina meninas que é legal ter conexões emocionais, mas a gente não mostra aos meninos isso. E a gente julga aqueles que mostram isso. E o que isso gera no final das contas? Gera dois pesos muito grandes para nós mulheres. O peso de não ser imperfeita, que é impossível, porque todas nós, todo ser humano é imperfeito por definição, e é por isso que a gente é tão singular e tão único e tão maravilhoso, quando a gente encara as nossas imperfeições e entende isso como único. E para os homens, esse peso de não poder ser vulnerável, que é ser humano, qualquer ser humano é vulnerável. Ângela, tô aproveitando que às vezes você faz algumas pausas e vou perguntando, tá? Vai, tá Já funcionando, estão Irana. vindo, já estão vindo algumas perguntas aqui super interessantes. A Legal. primeira foi sobre essa questão assim do que nós, enquanto mulheres, e eu sei que você até já explicou um pouquinho, podemos fazer, obviamente, para ajudarmos umas às outras. Um outro ponto é o que você acha dessa corrente agora, né? Que nós estamos vendo bastante no Instagram, Facebook e tudo mais, sobre essa questão da masculinidade frágil, que tem muitos homens também comentando sobre esse ponto. E também, assim, sobre a questão da mulher, como que ela se posiciona e age como um homem para subir na carreira, né? Então, tem essa questão de talvez esse estereótipo. E tinha muitas frases relacionadas a isso, né? Então foram as 3 principais interações, daqui a pouco eu volto para Tá, fazer a outra. tá bom, Irana. Bom, como é que nós podemos ajudar umas às outras? Que acho que é o ponto principal aqui dessa conversa. Primeiro, entender que a luta de cada uma é única. As minhas dificuldades são minhas dificuldades, a Irana tem as dela, a Karen tem as dela, a Maria tem as dela. Muitas podem ser parecidas, mas muitas podem não ser parecidas. E eu posso não entender a luta que a Maria está vivendo, que a Karen está vivendo. Primeira questão, não julgar, né? O não julgamento. A gente tem a questão do julgamento que é completamente automático. Por quê? Porque a gente julga com o sistema 1.
Se ele demandasse energia, a gente não julgava, mas ele não demanda, ele é automático, intuitivo. Então, a gente precisa conscientemente fazer um esforço grande para não julgar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem táticas e técnicas para umas ajudarem as outras. Então, por exemplo, se a gente está em uma reunião e uma de nós é interrompida na nossa fala. E é interrompida por um homem que recorrentemente vai lá, interrompe, começa a falar ou rouba a ideia, que é o interrupting, o appropriating, etc., que depois a gente pode entrar nessa conversa aqui das microagressões, né, no ambiente de trabalho. O que uma pode fazer pela outra? Simplesmente pode falar assim, oi, eu gostaria de deixar a Maria, eu gostaria de ouvir o que a Maria tem a dizer, porque ela não conseguiu terminar o raciocínio dela. Maria, você pode, por favor, continuar? Antes que o cara... Ou, se ele depois pegou a ideia para ele, então, como a Maria mencionou no início, que bom que você gostou da ideia dela, fulano. Porque a Maria... Maria, você pode explicar um pouquinho mais da sua ideia? Pode aprofundar um pouquinho mais? Para marcar, ó, isso daqui é da Maria, isso daqui é da Irana, isso daqui, né? É aos poucos, mas de uma forma que aí, então eu vou chegar no último ponto que a Irana colocou. E se a gente se comporta como um homem? Esse é o problema. Por quê? Porque as empresas, o ambiente corporativo, mas não só o corporativo, tá? O político, qualquer ambiente, se a gente estiver falando de alta cúpula, ok? Religioso tem o quê? Só homens brancos. Político tem o quê? Só homens brancos. Econômico tem o quê? Só homens brancos. Então, a gente está falando da cúpula de qualquer poder, ok? Em qualquer desses ambientes, existem essas pessoas, os homens, que, ao demonstrarem os estereótipos masculinos, só reforçam que eles estão no lugar deles, que é um lugar que foi atribuído a eles por eles mesmos, né? E nós, se nós nos comportarmos como eles, e qual que é o problema? O problema é que, em grande medida, as empresas, elas, de certa forma, elas instigam isso, né? Porque você precisa, às vezes, falar mais alto, porque você precisa se impor, porque você, né? Porque senão você não é vista como uma potencial liderança. Então, a gente está sempre naquela corda bamba que chama double bind. Então, você tem que ser assertiva, mas nem tanto. Você tem que ser dura, mas não pode demais. Tem que dar um sorrisinho às vezes, tem que fazer assim com o pescoço, tem que concordar. E é uma corda bamba realmente, por quê? Porque vai ter sempre alguém que vai julgar. Vai ter sempre alguém que vai julgar. Qual que é a arte do negócio? Não ligar para esses julgamentos. Qual que é a segunda arte? Gerenciamento de impressões. Eu tenho um curso que a gente está na segunda edição, tinha até falado com a Maria Veloso, é o Family Leader. A gente está no segundo ano, tem 4 módulos, e no terceiro módulo nós temos 4 horas só para falar de gerenciamento de impressões. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu sei como eu sou, a minha personalidade, o que eu gosto, o que eu não gosto, como, né? Quais são as minhas fortalezas, os meus defeitos. Eu me conheço, fiz terapia e tal, me conheço, ok. Considerando isso, se eu estiver em um determinado lugar, eu posso decidir se eu vou continuar dessa forma ou se eu vou mudar um pouco o meu comportamento em função do meu interlocutor. Por quê? Isso daqui não é de forma nenhuma mudar o que eu sou, tá, gente? Isso é entender o seguinte, se a gente esperar que as empresas mudem para a gente conseguir avançar na carreira, esquece. A gente não vai. Porque as empresas não vão mudar em pouco tempo. Não vão mudar. A gente precisa mudar uma arquitetura de gênero que foi criada pelo gênero masculino para o gênero masculino. E não porque eles queriam excluir o feminino, simplesmente porque eles não pensaram que existia outro. Eu estou criando isso daqui para mim.
foi criada essa arquitetura de gênero masculino que exclui o feminino e exclui qualquer outra possibilidade, ok? E aí, o que acontece? Acontece que, naturalmente, a gente fica excluída, e acontece que a gente tem duas opções. Ou bate de frente, então, não vou mudar, não vai mudar, vai bater de frente, vai bater a cara, vai bater de cara, né, na parede, e muitas vezes não vai conseguir progredir. Ou você tem uma outra opção, ok, a gente precisa, tem as duas metáforas, né, o fix the system, a gente precisa mudar o sistema, que é esse design, a arquitetura institucional, precisa. Mas enquanto a gente não consegue mudar, a gente precisa de instrumentos, técnicas, para navegar nesse mar de tubarões, certo? Porque a gente já está nele. Não dá para esperar passar um navio por aí, a gente precisa saber o que fazer. E aí tem algumas técnicas. Uma delas, por exemplo, dentro desse gerenciamento de impressões, é você conseguir, de certa forma, passar para o seu interlocutor estereótipos femininos para não contrariar o que ele espera de você como mulher. Tá? Então, você pode até sorrir um pouquinho mais, você pode falar de um jeito um pouquinho mais, né, cuidadoso, isso e aquilo, e aí, quando for a briga, aí você vai. Por quê? Porque aí você não vai gerar essa dissonância cognitiva na mente dessa pessoa. E muito provavelmente desse homem. Quer dizer, você vai apresentar estereótipos femininos e masculinos e você vai navegar de acordo com isso. Por quê? Porque cargos de liderança é muito difícil a gente chegar no cargo de liderança e não apresentar estereótipos considerados como masculinos. Né? Perfil de liderança, muito difícil. Então, por isso a gente tem que aprender a sopesar e entender a fazer esse gerenciamento de impressões com base no nosso interlocutor. Se a gente sabe que nosso interlocutor é super conservador, a gente já vai pensando de forma diferente, a gente já se veste de forma diferente, a gente fala de um jeito diferente. Se a gente está com um interlocutor super progressista, aí eu posso ficar mais à vontade, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, eu posso tocar, eu posso abraçar, eu posso... Certo? E isso não quer dizer que a gente tem múltiplas personalidades, não, nada disso. Os melhores comunicadores que existem são aquelas pessoas que entendem o seu público e que falam o que o público entende, a linguagem dele. Se vocês verem, por exemplo, o discurso do Barack Obama, discurso dele lá em Washington, ou um discurso dele lá em, sei lá, de onde é? Não, esqueci o nome do estado dele, nem sei. Chicago, obrigada, quem me salvou. Chicago. Vocês vão ver que o sotaque dele muda, o accent dele muda, o jeito dele falar muda, a forma dele mexer as mãos, o corpo, muda. Por quê? Porque ele sabe identificar o que o público quer e o que ele precisa fazer para se conectar com esse público. Então, isso não é uma manipulação, mas é algo muito sutil de gerenciamento de impressões. E que a gente, para desenvolver, a gente precisa de um autoconhecimento muito grande, mas também precisa conhecer essas técnicas, né? E, pô, já falei aqui para vocês, precisa de pelo menos 4 horas para falar dessas técnicas. Eu dei aqui uma pitadinha aqui, um perfuminho ali, tá? Mas é basicamente isso. E agora, indo para a minha questão aqui mais final de por que as oportunidades para mulheres líderes, para lideranças femininas, deve ser cada vez maior. Por quê? A gente tem uma necessidade premente de práticas ESG, né? Que são para ontem, práticas ambientais, sociais de governança. E existe uma correlação direta entre uma maior participação de mulheres na alta gestão e melhores práticas ESG nas empresas, tá? Então, quem quiser depois, pode acessar aí até, Irana, se você quiser compartilhar com o pessoal, tem um documento que eu sou coautora, junto com o Di Michele,
que se chama Women Boost ESG Performance. Nós fizemos essa Private Sector Opinion em 2019, já foi traduzido para 7 idiomas, e nós mostramos pesquisas do mundo todo que mostram como a presença de mulheres na autogestão, quer dizer, C-Level e conselho, tem uma direta relação com melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Dentre elas, menos fraudes, melhor dinâmica de conselho, melhores práticas ambientais, menores emissões e por aí vai, tá? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar, pessoal, que foi resultado aqui de um trabalho de 2014 que fez 46 meta-análises, tá? O que é isso? São milhões e milhões de dados de pessoas que são analisados juntos, tá? E o que eles verificaram? Que os homens têm uma probabilidade muito maior de serem o quê? Terem excesso de confiança. Tem um viés, que é o viés do excesso de confiança. Quer dizer, e o que é isso? É um viés do otimismo que te faz ignorar os riscos, te faz achar que você é melhor do que você é na prática, você ignora os riscos e você está colocando a sua organização em risco, né? Além da maior probabilidade do excesso de confiança, do excesso de otimismo, que a gente já viu no Brasil muitos casos de empresas que foram para o buraco, não só no Brasil, mas no mundo, empresas que foram para o buraco. Por quê? Porque seus CEOs tinham um otimismo exacerbado e ninguém conseguia tirar isso da cabeça deles, né? Uma probabilidade maior de narcisismo. O que é narcisismo? Falar de si, se amar e você ser o melhor de toda a galáxia, certo? E não apenas isso, psicopatia, ok? Então, há um certo número na sociedade de psicopatas, então a gente tem aí em torno de 1% de psicopatas na sociedade. A imensa, imensa, imensa maioria é composta por homens, ok? Existem mulheres psicopatas? Existe. Eu já conheci. Mas não é a regra, é a exceção, ok? A regra é, se você encontrar um psicopata, a regra é ele ser homem. E, por sua vez, então quer dizer que mulheres têm uma menor probabilidade de ter excesso de confiança, de serem narcisistas e de terem psicopatia. O que acontece? Esses 3 itens facilitam a chegada de uma pessoa em cargo de liderança. Atualmente. Por quê? A pessoa só fala de si, porque a pessoa joga todos os louros de toda a equipe nas suas... Quer dizer, fui eu que fiz tudo, né? Não foi... E quando uma mulher ganha um elogio tal, o que ela faz primeiro? Ah, não, foi minha equipe. Olha só que pessoal legal que tem do meu lado. Olha, não fiz isso sozinho, eu tive sorte. O homem, quando recebe o elogio, não, eu sou fera mesmo. É isso mesmo. Ele tem para ele, né? Qual que é a questão? Esses 3, eles alçam a pessoa rapidamente a cargo de liderança. Qual que é a questão? Por que isso acontece? Nós confundimos, e aí é um outro viés nosso, confundimos confiança com competência, tá? Nós confundimos confiança com competência. Quando alguém se mostra muito confiante para a gente, nós achamos que essa pessoa é competente. Nós confundimos. E a competência, ela é distribuída equanimamente na sociedade, tá? Então, a competência tá em homens e mulheres. Mas a confiança não, pessoal. A confiança não está distribuída igualmente. Homens têm excesso de confiança, mulheres têm falta de confiança. Então, aí a gente tem um problema. Agora, como mostrar essa confiança? Se você bater no peito e dizer, puta, eu sou fera, você vai ser tida como metida, você vai ser tida como, né? Então, você tem que ter formas de apresentar isso. Formas de apresentar que não interfiram no estereótipo de gênero que aquele interlocutor tem. Certo? De novo, a corda bamba, pessoal, mas é nela que a gente tá. A gente já tá nela.
Então, Ângela, e fala, falando Irana. em corda bamba, tem uma pergunta muito bacana aqui. Tá. Aproveitando que você está comentando também essa questão dos homens e tudo mais, como que os homens, na sua opinião, estão vendo a questão da diversidade e inclusão nas empresas, considerando aí o crescimento da mulher? Você quer que eu já faça as outras? Podemos deixar assim para você ir respondendo aos poucos? Ou posso fazer essa primeiro? Se você quiser, pode fazer as outras, pode fazer as Tá, outras. E aí, se eu esquecer, eu... eu te lembro, não Peraí, tem tá. problema. Então, deixa eu anotar essa, peraí. Não tem problema. Então, Vai. como os homens estão vendo a diversidade e inclusão nas empresas, considerando o crescimento da mulher? Aproveitando que você está ensinando para a gente algumas técnicas, né, também. Achei muito bacana essa pergunta. E um outro ponto vem sobre a questão do tema de PNL. Então, assim, com base na abordagem que você comentou também, seria, a pessoa disse assim o seguinte, seria razoável dizer que o tema PNL deveria compor a grade curricular de uma sociedade que deseja ser vista no quesito desenvolvida? Achei interessante essa pergunta também, Ângela. E um outro ponto é um exemplo. Uma pessoa compartilhou aqui comigo no WhatsApp e disse assim, né, que esses dias o chefe de uma pessoa que ela atende disse que, ela era ótima, muito boa e tudo mais, mas que ela precisava falar mais grosso, que a voz dela era muito feminina. E usou o mesmo termo que você usou, eita, corda bamba, né? Se impor mais, né? Foi isso que a pessoa transformou em feedback a ela, né, também. E como ela vê que uma mulher mais, como você vê que uma mulher mais dócil, né, consegue agir nesses ambientes? Conta pra gente, Ângela. Então, você viu, né? Essas três perguntas foram Cabeludas. cabeludas. Como Cabeludas. você disse, eita, corda bamba, né? Muita corda bamba, Miranda. Obrigada. Percepção dos homens sobre DI. Gente, a gente está discutindo essa questão de gênero relativamente há bastante tempo, né? Para os homens, gênero não se refere a eles, gênero se refere à mulher. Então, em geral, o homem não percebe uma questão de gênero como eu tenho gênero masculino e ela tem o gênero feminino. Não. Por quê? Porque os homens, em geral, estão numa posição de privilégio. Eles nunca tiveram que pensar a respeito disso, né? Tem um trecho de um vídeo que eu gosto muito de usar, que é do Michael Kimmel. Ele é um antropólogo norte-americano, e ele diz que quando ele começou, junto com outras 14 mulheres, a estudar as questões de gênero, há 40 anos atrás, ele viu um debate entre uma mulher branca e uma mulher negra. E aí ele relata esse debate. E aí ele fala assim, a mulher branca fala, todas as mulheres brancas sofrem o mesmo preconceito pelo patriarcado, a gente então precisa precisa de uma irmandade, a gente, né, tal, se dá as mãos. E aí ele falou que a mulher negra pegou e falou assim, então, mais ou menos, eu vejo diferente. E aí ela perguntou para a mulher branca, quando você acorda, levanta e olha no espelho, o que você vê? E aí a mulher branca responde, eu vejo uma mulher. E aí a mulher negra responde, então esse é o problema para mim, porque eu vejo uma mulher negra. Para você, a raça é invisível. Para mim, a raça é visível. Para o homem, o gênero é invisível, porque o masculino é o padrão. O masculino é o padrão. O branco é o padrão. Então, nós brancos não enxergamos a raça, não enxergamos que temos uma raça branca, né? Os homens não enxergam que eles têm um gênero masculino. E aí ele fala, putz, nesse momento me caiu a ficha, eu falei, caramba, e agora? Porque quando eu acordo e olho no espelho, eu vejo um ser humano. Olha que legal! Eu vejo um ser humano generalizável. Não tem classe, não tem gênero, não tem cor. O padrão, ele vê um ser humano. E aí, o que essa mulher tinha falado para ele, o privilégio é invisível para aquele que o tem. Privilégio é invisível para aquele que tem. Então, a gente precisa de um esforço, eu acho louvável e acho extremamente necessário trazer os homens para essa conversa,
Porque eles precisam saber também desse histórico. Eles precisam saber também entender e concretizar essa coisa de o quanto que esse ideal de masculinidade tóxica os afeta também. Afeta as suas vidas, afeta a sua saúde, afeta a saúde das mulheres, afeta dos homens também, né? Afeta as relações e afeta, gente, o nosso desenvolvimento enquanto humanidade. Eu vou aqui citar um caso antes da gente ir para as próximas perguntas, que é o seguinte: como a nossa perspectiva do masculino como sendo um padrão, masculino e branco sendo um padrão, interfere em toda a nossa perspectiva. No ano 1800 e pouco, acharam na Suécia uma tumba de um guerreiro, tá? Geralmente eu mostro nos meus cursos, tá? Foto de uma tumba com esqueleto, com espadas desse tamanho, com 2 esqueletos de cavalos que foram enterrados junto, tá? Então, um guerreiro que foi enterrado com louros, com seda, com espada e com seus 2 cavalos, ok? Com machado, tudo que vocês podem imaginar. E 2 cavalos, ok. Essa tumba é do século X, quer dizer, do ano 1000, tá? De 900 a 1000, ok. E aí, quem achou essa tumba em 1800, tanto na Suécia, falou: cara, esse daqui é o maior guerreiro viking que já existiu. Isso daqui é sensacional. E o que dizem? Há um boato, não sei se é verdade, que a descoberta dessa tumba gerou no Richard Wagner a ideia de criar as Valquírias, aquela ópera, as Valquírias, com guerreiro, parará, aquela coisa super macho, né? Super viril, super tal. E, por sua vez, isso daí estimulou quem? O Hitler a pensar na raça ariana, naquela superioridade masculina, branca, alemã, sem deficiência, sem LGBT, sem judeus, sem, né? Tudo aquilo que ia macular, né? Entre aspas, a pureza ariana. E olha só, gente, que interessante, como a diversidade é importante e nos faz falta em todos os aspectos. As mulheres já entraram nos meios científicos há bastante tempo, há muitas décadas, mas só há pouco tempo a gente consegue alçar cargos altos nesses cargos, mesmo na academia. É um problema em qualquer lugar. E algumas que conseguiram financiamento e tal, falaram: vamos fazer um teste de DNA nesse esqueleto? Vocês estão considerando que é masculino por tanto tempo, né? Vamos considerar, vamos fazer? Fizeram. Adivinha? Mulher. Mulher. Era uma mulher. O guerreiro, o viking, super poderoso, é uma mulher. Assim como tiveram muitas outras mulheres guerreiras, assim como a maior faraó que já existiu no Egito, que dominou por 25 anos e foi o maior período de prosperidade do Egito, foi uma mulher. Mas isso não é passado para a gente. Não é passado nem para homens, nem para mulheres. As histórias são apagadas. E tentaram apagar, por exemplo, essa história da Hatshepsut, que foi faraó do Egito. Inclusive, tentaram apagar no templo, que é gigantesco, um negócio absurdo de grande. E detalhe, olha só o que ela fazia, gente. Quando ela ia se apresentar em público, o que ela fazia? Colocava uma barba falsa e uma barriga. Para quê? E falava mais grosso, olha aí, quem perguntou de falar mais fino? Porque esses estereótipos estão muito enraizados na nossa mente, tá? São pelo menos 5 mil a 10 mil anos de estereótipos de gênero recorrentes. De raça é muito mais recente, de raça tem 500 anos, nem se compara o de gênero, nem se compara o de gênero, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente precisa de uma abertura muito grande para falar, pô, será mesmo que é isso? Uma última anedota aqui que é irresistível. Charles Darwin e outros pesquisadores, biólogos, eles diziam que só os pássaros machos é que cantavam. E todo mundo acreditou que só os pássaros machos é que cantavam. Até, pessoal, 5 anos atrás. E algumas biólogas falaram, será? E começaram a investigar pássaros tropicais.
e perceberam que, de fato, nos trópicos, acima, né, dos trópicos, regiões mais frias, realmente tem uma preponderância dos pássaros machos cantarem. Mas nos trópicos, machos e fêmeas cantam. Machos e fêmeas cantam. Olha como essa perspectiva do masculino, do branco, do sem deficiência, permeia toda a nossa ciência, toda a nossa evolução, todos os nossos processos. E é por isso que a gente tem que falar de design institucional, tem que mudar o design institucional das empresas, para a gente ter efetivamente um design que privilegie aqueles que não são homens, que são mulheres, ou que são pessoas trans, que são LGBTs, que não são hétero, né? Não são heteronormativos e tal. Porque hoje nós temos todas as instituições que foram desenhadas para privilegiar o branco masculino. Ponto. E sem deficiência. Ponto. Certo? Então, e já se sabe que processos de seleção, por exemplo, neutros, que tenham linguagem neutra, que tenham diversas outras, né, o design, a arquitetura mesmo, tá? Quadros, tal, neutros, não afastam os homens do processo e trazem mais mulheres. Porque a gente, inconscientemente, a gente consegue ler. A gente consegue ver ali um quadro, bate o olho, tem algo que me é acolhedor, ou tem algo que diz, esse não é o meu lugar. E aí, o que é esse é o meu lugar, né? Entra aí na síndrome da impostora, que eu não sei se já está aí na pergunta de alguém, mas pode estar aí como tem a ver. O que é a síndrome da impostora? Tem muita gente que acha que ela é algo seu, né? Eu sempre me duvido, eu estudo 2 vezes mais, 3 vezes mais, eu fico de madrugada trabalhando, quero saber tintim por tintim, aquele negócio e tal, porque eu tenho receio, porque eu sei que vão me questionar. Então, ok, isso não é seu, nem meu. Sabe o que é isso? É a sociedade que diz o tempo todo, esse lugar não é seu. Então, você vai ser mais interrompida na reunião, você precisa falar mais forte. Você vai ser mais questionada, você precisa de mais dados. Você vai receber mais profundidade nos questionamentos, você precisa ter todos os detalhamentos. Você sabe que você vai levar porrada. Você sabe que você vai levar. Então, você se prepara 2, 3, 4 vezes mais. E é por isso que quando a gente pega mulheres e homens pares, as mulheres têm um nível de formação e de calejado, né, de calejamento, maior. E qual que é a questão? A questão, gente, aqui para cargos de liderança, a gente está falando para pessoas que lideram centenas, às vezes milhares de pessoas e que tem impacto na vida de muita gente. Então, a questão é, a régua está assim para mulheres e a régua está assim para homens, baixinha. A gente não precisa a gente precisa aumentar essa régua para os homens. Por quê? Porque, infelizmente, existem homens ocupando posições que não deveriam ocupar, porque é muito fácil para eles subirem, e é muito difícil para a gente subir. Então, quem sobe de mulheres tem que ser muito, muito boa mesmo, né? Porque é porrada o tempo todo. E a síndrome da impostora é o quê? O tempo todo a sociedade dizendo, esse lugar não é seu, esse lugar não é seu, esse lugar não é seu. Às vezes a gente acredita que esse lugar não é nosso mesmo, porque é o tempo todo. É numa reunião, aí você recebe uma promoção, aí você fala, poxa, agora eu sou diretora, agora não tem mais isso. E de novo, e de novo, e de novo. Aí daqui a pouco você vira sócio, você cria a sua própria empresa. Seu sócio, de novo. Quer dizer, a gente gera uma expectativa de que vai passar conforme nós subimos na escada corporativa, e não vai. Não vai. Então, a gente precisa justamente aprender essas técnicas para conseguir superar. PNL. Eu acho que, como a coisa já está feita, como o leite já está derramado, né? Como diz Inês já é morta, eu acho que é uma excelente técnica para a gente conseguir reverter os danos de uma sociedade que diz o tempo todo, esse não é seu lugar. Agora,
onde eu acho que deviam ser efetivamente os esforços maiores? Nas escolas, nas famílias. Por quê? Porque nossas famílias, gente, todos aqui, ou temos filhos, ou participamos da educação de alguma criança, né? Sobrinho, enfim, quer que seja. Ainda tem muita gente que diz, esse brinquedo é de menino, esse brinquedo é de menina. Meninas, em geral, não recebem brinquedos que estimulam a capacidade espacial do cérebro. Mulheres não recebem, meninas não recebem, em geral, estímulos para irem para frente, para subir numa árvore, cair na árvore, bateu, levou. Não recebem esse estímulo. Recebem o estímulo de ficar ali brincando com a boneca, com o ursinho de pelúcia, né? Ao passo que meninos recebem todos esses estímulos intelectuais, mas não os de cuidado. E aí eles aprendem que cuidado não é com eles. Não tem nada a ver com isso. E aí a gente gera um círculo vicioso. Porque quando as famílias se formam, o homem acha que esse não é problema dele, e a mulher fica com o excesso, que é a demanda de cuidado por filhos e por pais e pessoas mais velhas, que não é só dela. Devia ser dos dois, certo? Tem que ser dos dois, porque é muito pesado. É muito pesado. Então, a gente está aí, tem alguns países que estão muito avançados nisso, que tem educação de gênero nas escolas, que busca estimular o cuidado nos meninos e a audácia nas meninas, que busca, de certa forma, né, fazer com que esses estereótipos sejam atenuados em parte. E eles têm tido muito sucesso nisso, tá? Oi. Umas perguntas aqui que surgiram. Tá. Tivemos comentários e perguntas, tá? Tá. Uhum. Aqui teve um comentário muito bacana também, que os homens se ajudam no ambiente de trabalho, né? Eles se defendem, endossam o que o outro diz, né? Já as mulheres, essa pessoa tem a percepção de que que tendem a não adotar o mesmo comportamento. Quando uma se posiciona, a outra não apoia, tende em alguns momentos a evidenciar competição, por exemplo, e até colaborou com você concordando com aquele comentário. Ela está querendo aparecer. Uhum. Não é? E assim, ela até comentou, nossa, não há sororidade. Por que isso acontece, né? E você já explicou também muito esse ponto. E aí, colaborando até com essa questão relacionada às empresas também, teve uma pessoa que comentou algo muito bacana, que é necessário a gente destacar também o quanto que em uma avaliação de mulheres sempre falta algo nas atribuições profissionais. Uhum. E aí, para fechar, veio uma pergunta bem bacana, né? Considerando que você vem nos ensinando aí a forma de, talvez, olhar para o nosso comportamento e utilizar ele de uma maneira efetiva, como as empresas estão fazendo sobre essa questão, quais são as ações que elas estão adotando para a inclusão, principalmente no quesito mulheres? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Primeiro ponto aí, essa percepção de que homens se ajudam, mulheres não se ajudam, né? Mulheres competem. De certa forma, isso também vem de um estereótipo, né? De que mulheres competem entre si. Mas tem alguns fundos de verdade aí, ok? Então, eu vou falar algumas questões, não é preto no branco aqui, é um cinza, ok? São vários tons de cinza. O que acontece? Primeiro, como nós somos mulheres, nós cobramos mais de nós mesmas. Então, olhando para a Maria aqui, eu cobro, julgo e gostaria que ela se comportasse de forma mais cooperativa do que, por exemplo, eu exigiria de um homem. Porque simplesmente porque era mulher. Então, não interessa se ela está soberbada, não. Eu já espero que a Maria seja mais colaborativa do que o João, simplesmente pela Maria ser mulher. Okay? Então, é uma expectativa nossa e um estereótipo nosso. A gente espera mais mesmo, tá? Por quê? Porque se espera da mulher uma cooperação. Do homem, a gente não espera isso. A gente não espera isso, certo? Então, ele não é exigido isso, mas a mulher é.
E quando ela não atende a exigência, ela é individualista, ela só pensa nela, ela, tá? Não estou dizendo que não tenham mulheres assim, ok? Estou dizendo que nosso julgamento é mais rigoroso em relação à questão de cooperação em relação às mulheres do que em relação aos homens. Ninguém fala se um homem não está sendo cooperativo, ninguém fala que ele não coopera, ninguém. Ele só está cuidando dos negócios dele, está cuidando da vida dele, está no direito dele, né? Se a Maria está cuidando da vidinha dela lá, ela não está no direito dela, ok? Primeiro, nossa percepção é enviesada. Segundo, existe uma percepção nossa, e essa percepção não é infundada, ok? Essa percepção tem base aí, né, do nosso dia a dia, de que há um número limitado de minorias no topo, ok? Então, eu olho ali para o topo da empresa, eu vejo que tem uma mulher. Isso, inconscientemente, me mostra que eu não vou pensar que vai ter 2, 3, 4. Eu vou pensar que vai continuar tendo uma. E eu vou pensar que, para eu chegar lá, eu vou ter que ficar no lugar dela. E isso gera essa sensação de competitividade. E isso gera um outro comportamento que é chamado Queen Bee, da abelha rainha, né? Aquelas mulheres que chegaram em posições de liderança e que querem continuar as únicas lá. Todo mundo deve conhecer uma mulher assim. Ou pode ter agido assim em algum momento. Ah, eu ralei pra caramba para chegar aqui, sou a única diretora ou sou a única conselheira no meio de todos os homens. Olha só como eu sou boa. Se mais mulheres entrarem, talvez o meu senso de alto valor seja diminuído, porque outras vão entrar. E eu não vou ser a única aqui no meio, né? Então, tem não chega a ser um estereótipo, tá? Esqueci, é um fenômeno, o fenômeno da abelha rainha, ok? Que é aquela que não promove mulheres, que é aquela que não quer trabalhar com mulher, que é aquela, né? Porque quer ser a única ali, quer continuar sendo a única. E isso é estimulado justamente por essa ótica da escassez, de que há uma escassez de cargos para mulheres e que, portanto, se há uma escassez, temos eu, Karen e Irana aqui, vai ter que ser para uma de nós. Para as três não dá, se tem escassez, né? E aí, entra nesse ponto o que as empresas estão fazendo. As empresas têm muitas práticas que a maioria é inócua. A maioria é inócua. Por quê? Porque não muda os processos e critérios objetivos, que é o que você me perguntou, Irana. Sempre falta algo. Por que sempre falta algo? Porque o critério de avaliação é subjetivo. O resultado de uma avaliação diz muito mais sobre o avaliador do que sobre o avaliado. E isso muitas pesquisas já mostram. Só que as empresas continuam com adotando esse mito, que é completamente equivocado, de que eu consigo avaliar objetivamente a Maria conhecendo a... Não. O que eu posso fazer, o que é possível fazer e o que existem outras técnicas, né? Técnicas de gestão de pessoas, de avaliação, de promoção de pessoas, que você consegue colocar, por exemplo, amostras de trabalho, você consegue colocar relatos de experiências da pessoa, você consegue colocar de uma forma objetiva e que o mais desenviesado possível. O que quer dizer isso? Por exemplo, se a gente coloca uma pessoa para meditar, um avaliador para meditar, antes de fazer uma avaliação, o estereótipo de raça dessa pessoa diminui. O estereótipo de idade dessa pessoa diminui. Então, ela vai avaliar uma pessoa negra e ela não vai avaliar tão negativamente. Ela vai avaliar uma pessoa mais velha e não vai avaliar tão negativamente. Infelizmente, meditação não funciona para gênero, tá, gente? Precisa mostrar que essa não adianta para gente, ok? Só para mulheres, ok? Mas existem outras técnicas. E técnicas, por exemplo, se a Irana estiver olhando para um retrato de uma mulher forte,
sei lá, Hillary Clinton, não sei, tá? E depois vai lá avaliar uma mulher para um cargo, uma promoção e tal. O viés da Irana vai ser diminuído. Por quê? Porque ela olhou uma mulher forte, se vier uma outra ali, aquilo não vai gerar uma dissonância cognitiva nela, tá? Então eu vou entender que a Maria pode, tá, ela fala mais grosso mesmo, e tudo bem, ela tá nessa posição, ela é assim. Quer dizer, a gente precisa entender que, primeiro, nossos critérios de avaliação não são objetivos, muito pelo contrário, na imensa maioria são subjetivos, e na imensa maioria, as pessoas que avaliam não têm noção de que elas têm estereótipos, vieses, e que elas fazem essas avaliações e preenchem as avaliações com esses vieses. Por isso que sempre falta aula. Por isso, porque na mente dela, a Irana não está batendo com a minha imagem de liderança aqui que eu tenho no meu hard. Não tá. Então, falta falar grosso. Ah, mas se falar grosso, ela fala muito grosso. Ah, mas se ela se... Ah, mas não. Então, ela tá com o batom vermelho hoje. Não. Sempre tem alguma coisa, certo? E aí é que as empresas gastam muito, investem muito com espuma. Ter coisas que não têm efetividade prática, não dá resultado. É legal você ter mentoria? É muito legal você ter mentoria. É excelente você ter mentoria. É excelente você ter um sponsor para lembrar de você. É essencial. Por quê? Porque os homens já têm isso automaticamente. A gente precisa? Precisa. Mas mudar a estrutura, o design da empresa, é isso que vai gerar resultado. É isso que vai fazer diferença, certo? E além do institucional, é também trabalhar no nosso individual aqui, na nossa autoconfiança. Porque nós somos bombardeados o tempo todo com mensagens diretas ou indiretas de que esse não é nosso lugar. Então, a gente precisa trabalhar ainda mais e, né, focar, não, esse sim é o meu lugar, né? Acho que eu enderecei todas as questões que você me passou aí, Irana. A gente está quase no Todas, finalzinho, então não Ângela. sei se tem mais alguma. Todas, Ângela. Por enquanto ainda não. Tá. Então, pessoal, era assim, se vocês quiserem, eu respondo aqui a mais questões, eu tô disponível. Adorei as perguntas, acho que foram todas fenomenais. Maria Maria, levantou a mão. Eu queria explorar um pouquinho com você, que eu achei interessante essa questão, porque serve para nós do MEL, né? Para a gente trabalhar de forma mais efetiva também, né? Não criar só espuma e aumentar a espuma que já existe aí, que eu acho até exagerado. Como é que você exemplificaria, ou se existe já alguns modelos dessa questão de mudar, você usou essa palavra, mudar o design da empresa, né, a estrutura, eu acho que é algo mais profundo do que eu estou acostumada a ver. Então, você podia explicar um pouquinho melhor vou isso, dar... explorar. Desculpa que eu entrei aí, Irana, não era... Mas eu não queria perder aí. Tá ótimo, Maria. E, inclusive, veio uma pergunta agora no chat, que, inclusive, a Maria fez agora. Olha, se Exatamente. combinasse, não dava tão certo, hein? Então, tá bom. Minha mãe diz transmimento de pensação. Exatamente. Então, a Elza fez a mesma pergunta aqui sua, viu, Maria? Essa mudança de desenho vai desde linguagem neutra para, por exemplo, anúncios de vagas. Então, tem anúncios, você pode anunciar uma vaga. Precisamos de, ou buscamos engenheiro com, ou pessoa formada em engenharia, mas engenheiro, que geralmente não é pessoa formada em engenharia, engenheiro com perfil de liderança, decisão, força, parará, parará. Essas palavras, subliminarmente, nos remetem ao gênero masculino, certo?
inconscientemente, nós mulheres nos afastamos dessa vaga. A gente não aplica para essa vaga. Porque a gente já sabe que não é nossa. Então, o que as pesquisas mostram? Se a gente usar uma linguagem neutra, o que seria uma linguagem neutra? E tem até hoje decodificador, tá? De linguagem, você pode colocar lá um anúncio, tem várias formas de fazer. Procura-se pessoa formada em engenharia, com atributos de liderança, com cooperação, com cuidado, tal. Você, se usar algumas palavras desse tipo, você não vai afastar os homens do seu processo seletivo. Isso estou falando resultados de pesquisa científica, tá? Você não afasta os homens do processo, mas você traz mais mulheres, ok? Então, esse é um exemplo de mudança do design institucional. Um outro exemplo, que parece uma coisa doida, mas é científico também, tá, gente? Eu só trabalho com base científica aqui. Mas parece doido porque não é racional, certo? Então, voltamos ao nosso beabá aqui, que a gente falou de teoria da mente. Quando alunos e alunas são colocados, por exemplo, em um laboratório de informática, tá? E esse laboratório de informática tem quadros de Star Wars, Star Trek, todas aquelas coisas, né? Guerra nas Estrelas e tal. A probabilidade das garotas, aí eu posso usar meninas, tá? Garotas, meninas. Até 18 anos a gente usa isso. A partir de 18 a gente usa mulheres, tá, pessoal? Então, eu vejo muitas mulheres sendo chamadas de meninas, depois a gente pode falar disso. Essas garotas, elas têm uma probabilidade muito menor de escolherem uma faculdade relacionada a STEAM, a exatas, Science, Technology, Mathematics, etc. Por quê? Os quadros fazem a diferença. Os quadros, gente. Se a gente tira esses quadros e coloca um quadro de natureza, você dobra a probabilidade dessas garotas aplicarem para uma faculdade de ciências, tá? Exatas. Olha só, que doideira, tá? Então, são alguns exemplos concretos de que a gente precisa mudar. E aí, desde a arquitetura mesmo, né? Da arquitetura, mas também do desenho dos processos de seleção, dos processos de ascensão, de análise e tudo mais. Tem uma série, enfim, algumas palestras minhas que eu falo só sobre processos para desenviesar o processo seletivo, porque os nossos processos seletivos são completamente enviesados. Mas precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa, né? Mas não são coisas do outro mundo, são coisas que qualquer área de recursos humanos consegue fazer. Qualquer área de recursos humanos consegue fazer. Não é algo, não, eu preciso comprar o sistema tal. Não precisa. São ideias muito simples e muito objetivas que conseguem desenviesar e colocar no processo pessoas que seriam excluídas por esse design masculino branco, tá? Não sei se deu para concretizar. Ótimo. Não, deu para exemplificar e a gente consegue chegar. É o que você falou, não é um investimento alto, mas tem que estar na cabeça das pessoas. A gente tem que estar pensando nisso o tempo todo. Tem. E uma coisa só para finalizar assim, né? Eu me lembro da tua aula e eu concordo plenamente com você. Eu odeio quando me chama de menina. Eu odeio isso. E por que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Acho a coisa mais patética do mundo. Estereótipos que a gente tem na cabeça, né? Eu não faço isso. Gente. Eu escrevo pessoal. Podem ver meus WhatsApp. Eu odeio isso. Eu me lembro da aula dela. Eu me lembro duas coisas da tua aula. Isso e o negócio lá que você falou do penhasco de cristal. Que é um negócio lá. Porque eu me lembro do meu exemplo. Eu só peguei projeto pepino. Por sorte, eu me dei bem. Você é uma sobrevivente. A vida toda me deram problemas que ninguém conseguia, eu queria resolver. Né? Eu acho que ninguém queria, não é que conseguia. Né? Não estou querendo dizer que eu sei mais que os outros.
Ângela, olha, impressionante também. Gente, Agora ó, reforçou mais para mim, Ângela, é, coisa é. que esses dias, porque a gente está montando um curso no meu, que é para... Inicialmente a gente até começou, olha, os soft skills, né? Porque a mulherada falou para nós não queremos curso técnico, nós queremos como é que nós lidamos com essas coisas, né? Aí uma pessoa me disse, não, Ana, não é soft skills, é essential skills. Que é, na verdade, e aí você me reforçou ainda mais que é disso que a gente tem que falar, né? Então, esse aprendizado, essa coisa que a gente tem na cabeça, então, não só para os homens, para as mulheres, mas também para os homens, né? Porque quanto aprendizado você trouxe para a gente aqui, só tenho a agradecer, né? Desculpa, eu Obrigada. já atravessando aqui, Maria. Obrigada, Ana Maria. Eu fico muito feliz. É um prazer enorme. Se eu puder endereçar aqui as questões da Maria, as colocações, viu, Maria? Porque nem todas estavam na minha aula como você, né, Maria? E o que eu coloco? Menina, as palavras têm significado, elas têm Poder. conceitos e elas têm também pesos na nossa cabeça, no nosso inconsciente. O que é uma menina? Uma menina é alguém que precisa ser tutelada, é alguém que precisa de cuidado, é alguém que precisa ser protegida, é alguém que não toma decisões sozinha, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado ao usar menina indiscriminadamente. Eu sei que muitas aqui de nós, inclusive eu já usei em muitos grupos. Ah, meninas isso, meninas aquilo. Isso fica no nosso subconsciente. Por mais que a gente queira ser carinhosa, por mais... Vamos falar então mulherada, vamos... Sabe por quê? Há cerca de 15 anos eu entrevistei, com certeza vocês conhecem ela, mas eu não posso dizer quem é, porque eu assinei um termo de confidencialidade, eu era pesquisadora na época, entrevistei todas as conselheiras da época que existiam, né? Há 15 anos atrás. E aí, conversando com ela, eu falei assim, escuta, queria saber uma coisa. E ela já tinha seus 60 e poucos, eu acho, na época. Já foi diretora, foi presidente de multinacional no Brasil, fora do Brasil, era conselheira. E eu falei, escuta, fulana, queria saber o seguinte, quando você deixou de ser chamada de menina pelas pessoas? Ela olhou, ela parou assim de escrever, que ela estava assinando um termo, parou, olhou bem para mim, falou assim, Ângela, eu ainda sou chamada de menina nos conselhos que eu atuo. Uma mulher de mais de 60 anos, uma executiva de 40 anos de carreira. E eu falei, não, é possível. E é fato. Quase chorei com ela. A gente passa por isso. Então, mas cabe a nós mudar e começar esse tratamento diferente conosco. A partir disso, a gente consegue mudar os outros. Mas se a gente continuar chamando nós mesmas de ai, menina, 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 isso pega, isso tem significado, né? Então, é muito importante. Acho que não dá para sair de um evento falando de mulheres em liderança sem falar da questão do menina, viu, Maria? Obrigada que você colocou isso, porque é essencial. É fantástico, Maria, adorei também, porque a gente nem se conta. A palavra é tudo, né? Depois que falou também, né, Ângela, já foi, né? É. Mais alguém gostaria de ou fazer algum comentário ou uma pergunta para a Ângela? Teve uma outra interação aqui que tem o termo também teto de vidro, né? Para as mulheres. Teve essa última interação aqui também. E não sei se a Maria, se a Ana gostariam de comentar mais algum ponto, mas assim, Ângela, fantástico. Eu não conhecia, acho que nós estudamos sempre sobre diversidade, mas você nos ensinou muito hoje e de uma maneira que nós conseguimos compreender essa linguagem. E as técnicas foram fundamentais. Então, estar com Obrigada. você passou tão rápido e foi tão bom que nós esperamos que você realmente volte. Já tô esperando o próximo já, Olha gente. só, Eu Maria, agradeço você, por demais. favor, faça o convite para ela de novo, hein? Com certeza. Parabéns A em gente dobro. quer E para a a Irana Ângela também. perto do mel. É, E, gente, eu queria compartilhar minha tela aqui só para vocês dizerem o que vocês acharam do encontro.
Se eu bom. puder, enquanto o Benedito faz a pergunta, O Benedito levantou a mão. Karen, como que você passa o host para ela compartilhar, pode ser? Passo por sim. favor? Tá, então peraí que eu só vou passar aqui para vocês o link para quem tiver. E não, ainda não tô como host. Agora foi. Passei Agora agora. sim? Mas já recebemos aqui. Obrigada, Karen. Então, ó, queria só, se vocês puderem votar aqui em uma palavra, tá? Como é que você avalia o nosso encontro de hoje, a nossa conversa comigo aqui, e enquanto isso, em uma palavra, tá, gente? Enquanto isso, o Benedito faz a pergunta dele. Diga, Benedito. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo tempo aprendizado. Eu, como homem, acabei de terminar, minha esposa está chegando no serviço. Então, para mim, é muito tranquilo entender muitas coisas, porque eu sempre tive do meu lado uma pessoa que não enxerga. Mas é muito bacana, para mim, aprender sobre o ponto de vista do outro. Ou seja, eu sempre me texto da PNL, voltando a estudar esse tema, porque o tempo todo a gente tem um mapa na mão e não tem um território. E eu só consigo ter o território com essas conversas, com essa relação onde eu não sou o protagonista, onde eu não sou ali a pessoa que está com uma voz ativa, mas ouvindo de modo ativo. Então, eu saio daqui muito melhor do que eu entrei às 6 da tarde. E agradeço muito você pelo conhecimento aí dividido conosco, tá? Basicamente é isso. Como ficar melhor, né? Inclusive, eu tinha esse problema ruim de ser uma pessoa de menina que, a partir de agora, está erradicado da minha vida. Então, eu tenho um homem já corrigido já aqui. Que bom, Benedito. Muito obrigada. Excelente ter você como aliado. E muito bom saber dessa abertura, né? Mas a pessoa precisa querer, né, gente? Porque não dá para ser goela abaixo, não dá para ser... Tem que ser realmente esse interesse genuíno de querer ouvir o outro, a perspectiva do outro, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante de qualquer liderança que queira efetivamente impactar as pessoas. Inteligência emocional, você conseguir se conectar com o outro. Para você conseguir se conectar com o outro, você precisa tentar entender um pouquinho da realidade, né, do outro. Então, isso é fundamental. Muito obrigada, Benedito. Fico muito feliz, viu? E aqui... Pessoal, a Ângela... boa. Aí eu ia falar que você compartilhou o link no chat. Compartilhei, Está aqui já tem um movimentando. resultado. Estou muito feliz, gente. Maravilhoso. Fortaleza coletiva. Olha que bonito. Inspirador. Desculpa. Experiência, empatia, fenomenal, sensacional, reflexivo, aprendizado. Muito bom, gente. Eu agradeço demais o privilégio de ter estado aqui com vocês. Volto, só me chamarem, ok? Esperamos você, com certeza, Ângela. Muito Tá bom. obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Gente, gente. vocês Maria. podem ficar rapidinho só para a gente tirar uma foto de quem está Vamos. aqui? Sim, Para por registrar esse favor, momento? né? Então, vamos, inclusive, aí, Todo quem mundo puder abrir abrindo as as câmeras, né, câmeras, gente? exatamente. Vamos esperar, mais alguém vai abrir? Deixa eu ver. Tinha gente escondidinho aí, hein? Tinha. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Isso. Mais uma. Foi. Oi? Então, Maravilha. não pisca, Gente, não pisca, não obrigada aí respira, que pela sai. respinha de semana. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. gente. E até a próxima, né? Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada, gente. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Até a Claudinha. próxima, cara. Tchau.